Seja bem-vindo novamente. O filme começa com alguns homens vestindo roupas de proteção contra materiais perigosos. Eles deixam uma caixa peculiar e, em seguida, fazem um relatório para a Dra. Julia Goldstein. A Dra. Goldstein sorri e diz: "Nós os encontramos", enquanto observa imagens ao vivo de uma fenda enigmática no fundo do oceano que lembra um portal. Um astrobiólogo da Universidade Miskatonic entra em seu escritório e encontra a Dra. Goldstein à sua espera. Jim não demonstrou muito interesse ao saber que Julia trabalhava para a corporação Pickman, mas, ao descobrir que a organização estava selecionando participantes para uma expedição, ele começou a prestar atenção. A Dra. Goldstein explicou que nos últimos 7 anos, eles haviam conduzido pesquisas nos oceanos Atlântico Sul e Antártico. Eles mapearam uma depressão na plataforma continental da Antártica e localizaram o ponto mais profundo do oceano, a 37,000 pés de profundidade. Em seguida, ela mostrou a Jim imagens de uma fissura semelhante a um portal no leito oceânico. Ela detalhou que a finalidade da expedição era atravessar essa abertura e investigar o que havia lá dentro. Jim concordou em se juntar ao grupo, movido por sua curiosidade. Jim participou de uma reunião onde conheceu os membros de sua nova equipe. A Dra. Goldstein começou apresentando todos os presentes. Gordon Atkins, responsável pelo Laboratório de Submersíveis Man na Royal Society de Londres. Christine Harris, uma especialista em biologia marinha do Simpósio Europeu de Biologia Marinha. Joseph Meyer, encarregado de segurança e comunicações, e Hank O'Connell, o engenheiro principal do submersível de grande profundidade Providence 3. O Providence 3 foi projetado com um material especial de espuma que permite suportar a pressão imensa a 37.000 pés e além. Christine estava receosa quanto aos perigos de entrar na abertura, mas a Dra. Goldstein e Hank tranquilizaram-na, garantindo que o Providence 3 estava equipado para a missão e que a expedição seria bem-sucedida. Subitamente, Jed Pickman apareceu por trás do grupo e fez um pronunciamento sobre a importância de explorar a abertura, sugerindo que poderia ser a maior descoberta deles. Após a reunião, o grupo compartilhou uma refeição e aproveitou para se conhecer melhor. Eles conversaram sobre os desafios da missão. Christine mencionou como a pressão das águas era algo inimaginável. Gordon insistia que era uma aposta perigosa. Christine questionou por que ninguém havia desistido, apesar dos riscos. Quando Christine se retirou, Jim foi atrás dela para saber como ela estava. Christine revelou que já sabia quem era Jim por causa de seu pai, que havia participado de uma expedição para a corporação Pickman e desaparecido após realizar uma descoberta relevante. Ela então compartilhou com Jim que tinha um filho chamado Sam, mostrou uma foto dele e confessou seu medo de não retornar da expedição para vê-lo crescer. 2 meses depois, a equipe já havia finalizado. O treinamento foi finalizado e eles estavam prontos para a expedição. Pickman decidiu acompanhar a equipe para descobrir o que havia além da entrada semelhante a um portal. A Dra. Goldstein supervisionou o progresso de todos enquanto trabalhavam, confirmando que tudo estava em ordem. Jim e Christine desceram para verificar enquanto Gordon informava que estava abrindo a ventilação. O submersível sacudiu brevemente, mas logo se estabilizou. Jim se preparou para submergir no oceano, e Hank o lembrou das instruções, destacando que ele estaria sozinho lá fora e deveria confiar nos ensinamentos recebidos. Ao alcançarem o portal, Christine chamou Jim de forma entusiasmada para observar. A descida até os 37.000 pés de profundidade foi bem sucedida. A equipe se reuniu, fascinada com a abertura. Parecia construída por mãos humanas, mas não tinham certeza devido à profundidade extrema. Gordon dirigiu com cautela o Providence 3 para dentro da abertura, mas um abalo repentino fez o submersível desligar. Eles perderam contato com a equipe da Dra. Goldstein na superfície. Christine ficou inquieta enquanto o submersível continuava descendo. De repente, ele voltou a operar como se nada tivesse ocorrido. Rachel comunicou que haviam perdido a comunicação com a superfície por 3 horas. O grupo ficou perplexo, pois parecia que apenas poucos minutos haviam se passado. Hank inspecionou o sistema de suporte de vida e confirmou que havia reduzido cerca de 3 horas, aumentando ainda mais as suspeitas. Mais à frente, avistaram uma vasta ruína ancestral. Descreveram para Rachel e sua equipe que não conseguiam ver devido à interferência estática, as estruturas de pedra corroídas que pareciam criadas por mãos humanas. A visão dessas construções gerou confusão e suspeita.
pois parecia improvável que houvesse vida naquela profundidade. Eles notaram algo imenso e peculiar no leito oceânico. Observando mais de perto, ficaram surpresos ao ver o que parecia ser um organismo. Christine comentou que parecia os restos de uma criatura sepultada sob camadas de sedimentos acumulados ao longo de séculos. A doutora Goldstein instruiu Jim a se aproximar e coletar amostras de tecido usando o rover. Jim se preparou para sair para o oceano. Christine perguntou se ele estaria seguro e ele a tranquilizou antes de partir. Enquanto isso, os outros continuaram examinando de dentro do Providence 3. Jim se aproximou do organismo e coletou uma amostra de tecido enquanto os outros acompanhavam. Ao observar a criatura de perto, Jim sentiu um calafrio por causa de seu tamanho monumental. Christine destacou que parecia não ter se deteriorado. Joe questionou há quanto tempo ela estaria morta. Subitamente, eles notaram movimento nas câmeras traseiras do rover, e o radar identificou uma enorme forma de vida. Christine pediu que Gordon chamasse Jim de volta ao Providence 3, mas Joe insistiu que era essencial obter a amostra de tecido. Assim que Jim finalizou a incisão, Gordon ordenou que ele retornasse ao submersível. No entanto, eles perderam o sinal. O grupo ficou aterrorizado ao avistar a imensa criatura com as asas se elevaram até sua altura máxima. Gordon solicitou permissão para cancelar a missão. Em desespero, Gordon transferiu os controles para Joe, que optou por descer o submersível para facilitar o retorno de Jim. Enquanto isso, Pickman avistou a silhueta de um ser não humano e declarou ser um encontro com divindades, exatamente o que ele almejava. Christine correu até a câmara de pressão e instruiu Hank a preenchê-la com água para que Jim pudesse retornar. Quando a gigantesca criatura se aproximou do submersível, Gordon foi obrigado a reverter os motores abruptamente, provocando um abalo que lançou Christine dentro da câmara de pressão. Antes que Gordon pudesse abrir as portas externas para permitir a entrada do rover de Jim, Hank o advertiu a não prosseguir, pois isso faria com que Christine fosse arremessada diretamente ao oceano. Ele então abriu as portas internas, e Joe auxiliou Christine a sair da câmara de pressão inundada. Trace Joe tentou reanimar Christine, mas como ela não respondeu, concluíram que ela estava morta. Gordon perguntou o que havia acontecido, e Hank informou que tinham perdido Christine. Hank encontrou Pickman desmaiado no chão e tentou despertá-lo. Enquanto isso, Gordon enfrentava dificuldades para evitar a colossal criatura, o que resultou em danos ao submersível e na entrada de água. Hank inspecionou os compartimentos e descobriu que estavam alagados, pedindo a Gordon que soltasse o lastro antes que a água os afundasse ainda mais. Como Gordon ainda estava na câmara de pressão, aguardou 5 segundos antes de liberar o peso. Hank havia isolado o corredor, mas não conseguiu selar a segunda porta, o que impossibilitou conter a água ou escapar. Ele implorou que Pickman abrisse a porta, mas Pickman, murmurando coisas desconexas, apenas assistiu enquanto Hank se afogava. Jim retornou ao Providence 3 e ficou em choque ao ver o corpo imóvel de Christine. Ele gritou com Joe, questionando por que ele não a ajudou, e começou a realizar compressões torácicas em Christine, ignorando as declarações de Joe de que ela estava morta. Após algum tempo, Christine expeliu a água e recuperou a consciência, sendo abraçada por Jim. Submersível deixou a antiga ruína com êxito e seguiu rumo à superfície. Durante a conversa, a câmara de pressão começou a se movimentar. Era a caixa contendo a amostra de tecido que Pickman queria levar ao laboratório. Jim sugeriu lacrar a amostra na câmara de pressão, preocupado com um possível perigo. Christine e Jim decidiram acompanhar para assegurar que a amostra permanecesse sob controle. Enquanto observavam, um tentáculo viscoso emergiu da amostra. Jim propôs congelá-la, e Christine exigiu que o laboratório fosse trancado. Jim conduziu Pickman para fora do laboratório, e Christine cobriu a caixa de vidro contendo a amostra antes de selar o laboratório. Joe entrou em contato com a doutora Goldstein, que alertou que a amostra precisava alcançar a superfície. Ela pretendia ficar com a amostra para si, e Joe fazia parte do esquema. Pickman escutou essa conversa. Após ouvir isso, Pickman entrou no laboratório, retirou suas vestes e começou a esfregar o corpo com o muco da amostra. Enquanto isso, Jim e Christine estavam trocando de roupa quando Jim, de repente, ficou em pânico, revelando que o que quer que eles tenham encontrado nas antigas ruínas estava causando alucinações. Christine segurou o rosto dele, tranquilizando-o até que ele se acalmasse. Quando terminaram de se vestir,
Ouviram Gordon gritar. Correndo para verificar, viram o estado desordenado do laboratório aberto. Christine, sem querer, tocou parte do muco e voltou correndo para Jim. Então Pickman apareceu, posando de maneira estranha e soltando um som gutural inumano antes de desabar na câmara de pressão. Christine e Jim tentaram abrir a câmara de pressão para resgatá-lo, mas Joe os deteve apontando uma arma. Ele revelou que Pickman já estava ciente do que estavam enfrentando. Pickman havia passado anos estudando a antiga ruína antes da expedição. O objetivo verdadeiro não era explorar, mas adquirir uma amostra de um organismo vivo e lucrar com ela. Christine tentou convencer Joe, explicando que o organismo não era apenas uma presença física, mas também exercia um efeito mental peculiar sobre a equipe. Ela mencionou seu filho e alertou que, se não voltasse à superfície, ele morreria junto com ela. Joe recusou-se a escutá-la. Jim pediu a Christine que deixasse Joe partir, temendo que confrontá-lo tornasse a situação ainda mais perigosa. Joe voltou para a amostra e cortou um pedaço dela, guardando-o em um saco plástico. Enquanto isso, Christine e Jim foram procurar Gordon. Ao se aproximarem, ouviram Gordon vomitando. Quando o encontraram, perceberam que ele havia sido afetado pela amostra. Ele começou a falar frases sem sentido, encarando-os de forma bizarra. Então, com uma voz idêntica à do pai de Jim, chamou-o de filho. Ficou evidente que o pai de Jim havia tentado alertar Pickman sobre a abertura, mas ninguém deu ouvidos, o que resultou em seu desaparecimento. Gordon atacou Jim, que lutou para se defender antes de ser nocauteado. Em seguida, Gordon destruiu tudo ao seu redor, causando uma pane no submersível e cortando o contato com o controle na superfície. Christine observou, horrorizada. Joe testemunhou o que Gordon havia feito e o confrontou. Vendo o estado insano de Gordon, Joe disparou e o matou. Christine tentou impedir Joe, mas ele afirmou que tudo estava ruindo e que agora a prioridade era sobreviver. Joe planejava pegar o rover e abandonar Christine e Jim. Quando Joe virou de costas, Christine apanhou um machado e golpeou a mão dele, fazendo-o largar a arma que caiu perto de Jim. Christine lutou contra Joe e eventualmente cravou o machado na perna dele antes de correr para Jim, que acabava de recobrar os sentidos. Christine abriu a câmara de pressão e entrou no rover, esperando que Jim a seguisse para que escapassem juntos. Mas Jim pegou a arma e foi ao laboratório para destruir a amostra, garantindo que ninguém mais a encontrasse. Enquanto isso, Joe recuperou a consciência e viu um tentáculo saindo do corpo de Gordon. Jim, mantendo seu plano, foi ao laboratório. Destruir a amostra antes de voltar para a câmara de pressão. Ele encontrou a silhueta que havia possuído Pickman e correu de volta, dizendo a Christine que fosse sem ele. Explicou que alguém precisava ficar para selar a câmara de pressão. De repente, Joe surgiu empunhando o machado. Jim atraiu Joe para longe da câmara e atirou nele. Para seu espanto, tentáculos emergiram do corpo de Joe e Jim os acertou antes de correr de volta para a câmara de pressão. Ele selou a câmara e abriu as portas externas para permitir que Christine escapasse. Em seguida, escorregou pela parede, aceitando seu destino enquanto tudo ao redor queimava. Jim ouviu a voz de seu pai chamando: "Venha me encontrar, filho." Ele se aproximou da silhueta, chamando por seu pai, enquanto as chamas consumiam o ambiente. 2 dias depois, Christine despertou em um hospital após escapar do Providence 3. Ela chamou por Jim. A doutora Goldstein explicou que haviam captado o sinal do rover depois de perderem contato com o submersível e encontraram Christine à deriva, levando-a ao hospital. Enfurecida, Christine confrontou a doutora Goldstein por ter enviado sua equipe para a morte. Subitamente, ela sentiu uma dor lancinante no abdômen e lembrou-se de ter tocado acidentalmente no muco da amostra. Ela sarcasticamente parabenizou a doutora Goldstein por ter conseguido exatamente o que queria antes de cair na cama, se contorcendo e rindo de maneira insana. A doutora Goldstein e os enfermeiros assistiram, aterrorizados, enquanto tentáculos explodiam do abdômen de Christine.